Olá, jogador! Seja muito bem-vindo ao novo quadro deste canal chamado Desvendando este Universo. Nesse quadro contaremos histórias específicas de jogos. Então, se você tem um jogo favorito e gostaria de ver aqui neste canal, comenta aqui embaixo. Eu vou ficar muito empolgada em conhecer o seu jogo favorito e talvez até trazer ele no próximo vídeo. Se você gostar desse novo formato, também deixa eu saber com seu like e não esquece de me seguir nas redes sociais. Bom, para abrir esse quadro em grande estilo, vou trazer um jogo que eu jogo há muito tempo. Apesar de passar um pouco de raiva no jogo, eu gosto muito de todo o universo de League of Legends. E não é à toa que Arcane foi um grande sucesso dentro da comunidade e até estourou a bolha. Se você também quiser que eu fale sobre Arcane, comenta aqui. É uma série muito boa e se você não assistiu ainda, eu recomendo, tá? Porque no dia que eu lançar aqui não vai falar que eu te dei spoilers. Bom, eu espero que você esteja pronto, porque eu tô. Preparado? Então, desvende comigo. Kindred, os Caçadores Eternos. Dizem que antes de existir o tempo, antes do primeiro homem nascer e antes do último suspiro ser dado, a morte já caminhava entre os vivos. Mas ela não tinha um rosto. Era um silêncio, um sopro. Algo que todos temiam, mas ninguém compreendia. Há quem diga que a morte é um vazio. Outros acreditam que é apenas o fim. Mas em Runeterra, um mundo repleto de guerras, reis e monstros, a morte é algo vivo. Ela caminha, fala e escolhe. E seu nome é Kindred. Mas não se engane. Kindred não é uma única criatura. Ela é duas. A ovelha e o lobo, o yin e yang, a calma e a fúria, duas metades de um mesmo destino. Alguns acreditam que eles já foram um só ser, um homem pálido, solitário, incapaz de suportar o fardo de decidir como a vida termina. Dividido entre compaixão e instinto, ele se partiu em dois, e dessas metades nasceram a ovelha e o lobo. A ovelha carrega um arco prateado. Sua voz é suave, quase como um som de sinos ao vento. Ela oferece uma escolha. Uma partida rápida, pacífica e sem dor. Um último suspiro envolto em serenidade. Mas para aqueles que rejeitam esse chamado, para quem foge da morte e acredita poder enganá-la, há o lobo. O lobo é por instinto. Ele vive pela caça, pelo medo, pela perseguição. Enquanto a ovelha oferece descanso, o lobo oferece gritos. E para ele, o som dos ossos se partindo é música. Eles não são anjos nem demônios. São o que vem depois. A personificação da morte em Runeterra. Duas metades inseparáveis, que caminham lado a lado desde o início dos tempos, onde a vida eles esperam. E quando o coração bate pela última vez, é o chamado deles que ecoa no ar. Nas terras de Runeterra, cada povo vê Kindred de uma forma diferente. Em Demacia, os guerreiros acreditam que morrer pelas flechas da ovelha é um ato de honra. Em Noxus, soldados contam histórias de caçadas noturnas em que o lobo percorre os becos, sorrindo entre os gritos. Em Frejor, tribos inteiras derramam o próprio sangue antes da guerra, beijando o lobo como um sinal de coragem. Eles são lenda, culto e aviso, o equilíbrio inevitável entre o que nasce e o que deixa de ser. Mas todos, sem exceção, reconhecem uma verdade. Ninguém foge de Kindred. Há uma velha história que é contada em tavernas e fogueiras. A de um jovem escudeiro que encontrou os caçadores eternos no campo de batalha. A guerra havia transformado o chão em lama e sangue. Os gritos se misturavam ao aço, e então veio o silêncio. Das sombras o lobo avançou. A ovelha dançava entre os corpos leve e imaculada, nem o sangue conseguia tocar a sua pelugem branca. A coragem do aqui, lobo, disse ela, mirando com o seu arco. Alguns agradecidos aceitarão seu fim, mas o lobo rosnou impaciente. Tenho fome, respondeu.
Quero caçar. Foi então que o jovem escudeiro os viu e sentiu o frio, não da neve, mas do medo. A ovelha sussurrou: você pode escolher aceitar meu abraço ou ser caçado por ele. O garoto hesitou e escolheu fugir. O som que se ouviu em seguida foi o estalar de galhos, o uivo, o peso do inevitável correndo atrás de um coração apavorado. O lobo o alcançou, e antes que o último grito ecoasse, a voz da ovelha soou novamente. Para você é música, lobo? Ele lambeu o sangue dos dentes e respondeu: sim, é música. Assim são os Kindred. A morte que oferece a escolha e a morte que vem quando você diz não. E desde então, eles caminham pelo mundo, lembrando os vivos que o fim não é o erro, é apenas o outro lado do começo. Nunca um sem o outro. A história dos Kindred não é só sobre morrer, é sobre aceitar. A ovelha e o lobo vivem dentro de todos nós. Há dias em que buscamos a paz e outros em que lutamos contra tudo e todos, até contra o inevitável. Mas no fim, a morte não é nossa inimiga. É apenas um espelho que nos ensina o real valor de viver. Sem ela, nada teria urgência ou um verdadeiro significado. Então, quando o medo do fim se aproximar, lembre-se dos Kindred, porque toda vida termina, mas o que fazemos com o tempo que temos é o que realmente nos mantém vivos. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até a próxima.